Paulo é um dos maiores exemplos de humildade na Bíblia e eu quero te dizer nesse vídeo aqui por quê, mas só depois da vinheta, então fica comigo que o vídeo de hoje tá super legal. Fala, meu querido, e aí, como é que você tá? Tranquilo? Então, eu sei que existem vários exemplos de grandes homens e mulheres na Bíblia que trazem essa característica da humildade no seu coração, ali no que ele faz. Por exemplo, Daniel. Daniel é um dos grandes exemplos, nessa área. Você vê que Daniel, com muita humildade, com muita vulnerabilidade, ele vai galgando ali seu espaço, ali no reino da Babilônia, ali com Nabucodonosor, sempre trazendo glórias a Deus, nunca se deixando influenciar pelas pressões externas. De fato, é um grande exemplo. Outro exemplo é José, que foi vendido pelos irmãos como escravo, mas ali com muita humildade, com muita excelência, sempre dando honras a Deus, foi sempre ali galgando seu espaço ali também, até quando ele tem a oportunidade de se vingar, ele não se vingue com muita humildade, abraça a sua família, abraça ali seu pai, seus irmãos que o traíram, e isso é muito interessante a gente pensar também. Quando a gente pensa, por exemplo, também, no próprio Davi, quando ele foi lá pegar as suas grandes pedrinhas ali, para lutar contra o Golias, o grande filisteu, ele vai lá com muita humildade, Ele nunca traz a honra para si, ele sempre lá falando, olha, o que esse incircunciso está querendo falar do meu Deus, do nosso povo, Isso é impressionante, ele vai lá com humildade, Deus o capacita e ele vence o gigante filisteu. Como não falar também do próprio Jesus, Mas Jesus, aqui a gente não vai colocar no meio porque Jesus não conta, depois a gente pode fazer um vídeo somente dele, se você quiser que eu faça um vídeo falando da característica da humildade em Jesus, coloca aqui nos comentários que eu faço um vídeo mais pra frente sobre isso. Mas parando para pensar sobre homens mortais, homens como eu e você, Eu sei que Jesus ele foi perfeitamente Deus e perfeitamente homem, mas eu queria trazer aqui um exemplo que não fosse Cristo, que fosse outra pessoa, e nesse caso Paulo, para mim, é um dos mais sensacionais exemplos que a gente tem na Bíblia. E eu quero te mostrar aqui, te trazer alguns motivos do qual você deveria estudar a vida de Paulo, tentando enxergar e trazer para a sua vida essa característica da humildade, ok? Então, antes da gente entrar mais profundamente, eu só preciso me apresentar primeiramente, Caso você não me conheça, muito prazer. Meu nome é Caio César, eu sou ministro religioso e também sou professor lá na Udemy, que é uma plataforma de cursos online super legal. E eu quero te convidar, claro, a se inscrever aqui no canal, ativando o sininho, claro, para você não perder nenhuma notificação. E também curta aqui, o nosso vídeo. É muito importante, gente, é sério. É importantíssimo que você curta aqui o vídeo. Isso é bom para o YouTube, que ele vai ver que esse assunto é relevante, e é bom também para que mais pessoas possam ter acesso a isso que eu estou falando aqui. Se você quiser me seguir lá no meu Instagram, Caio César FC, vai lá, me segue no Instagram, vai ser super legal. E como eu falei, eu sou um professor lá na Udemy, nessa plataforma de cursos, e eu tenho um curso lá disponível falando sobre justamente essa característica de Cristo que é a humildade. O nome do curso é Humildes como Jesus. Então, se você quiser se aprofundar mais nesse tema, quiser entender como isso funciona na prática, entender as raízes do orgulho, como que ele se manifesta na sua vida e como você pode construir um coração humilde, eu te encorajo aí no link da descrição a olhar ali esse vídeo, a olhar esse curso, entrar lá, ver o material, a grade curricular. Eu tenho certeza que vai te edificar bastante. E voltando aqui falando sobre Paulo, eu preciso primeiramente fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta que eu acho que vai ajudar a gente aqui a se conectar. A pergunta é: qual que é a escritura que mais te encoraja quando o assunto é humildade? Eu sei que existem vários personagens e várias escrituras que falam sobre isso, e a minha intenção aqui é que a gente possa criar uma corrente do bem. Quando você deixa seu comentário respondendo perguntas como essa, você não só está edificando a minha vida, mas está edificando a vida de outras pessoas que porventura vierem cair aqui nesse vídeo. Então não deixe de comentar, coloca aí qual que é a escritura que mais te encoraja quando o assunto é humildade. E eu vou falar aqui das escrituras que mais me encorajam e desse personagem incrível, que é Paulo, que nos ensina tanto sobre humildade. Quando eu penso
para pra pensar, né, na vida de Paulo, ele é de fato um homem excepcional. Quando você para ver, ele era um cara que tinha um respeito tanto do povo judeu, porque ele havia sido ensinado por um dos maiores mestres ali de Israel. Ele também, né, tinha também o apoio romano de certa maneira, porque ele também era um cidadão romano. De fato, Paulo, ele tinha, né, dentro da sua história, ele tinha conquistado tanto o respeito e admiração dos judeus, quanto o respeito e admiração dos romanos. E isso faz dele alguém realmente muito significativo na história, porque quando começa a surgir ali o movimento cristão, né, e pessoas começam a colocar Cristo como grande Messias e Salvador ali do povo, quem Roma e Israel confia, né, os líderes religiosos confiam ali para de fato acabar com esse movimento que estava ali iniciando. A pessoa que vem na mente de todo mundo ali é Paulo. Paulo, ele é escolhido, né? E de fato ele tinha esse poder, ele tinha esse respeito, ele tinha o dinheiro, as posses. Ele mesmo fala, né, que ele sabe o que é viver com muito, o que é viver com pouco. De fato, Paulo, ele era alguém muito importante socialmente e era muito ali admirado e respeitado por todos. E é por isso que ele é o cara que vai estar ali perseguindo a igreja no início, né, da construção ali da igreja cristã. E ele faz isso muito bem. Ele vai de porta em porta, de casa em casa, e ele vai de fato fazendo isso, desmantelando ali todo aquele início da igreja primitiva ali no primeiro século. Paulo é de fato um cara que quando você para olhar, você admira por todas essas qualidades, a excelência que ele tinha no trabalho dele, a inteligência que ele possuía, o pensamento estratégico que ele conseguia desenvolver ali e tantas outras coisas. Só que acontece algo bem interessante, todos nós sabemos, Paulo ele tem um encontro com Cristo. E nesse encontro tudo muda. Ele começa ali de fato a entender, na verdade, quem é Cristo. E a gente começa a entender que todo esse respeito, toda essa admiração, toda essa vontade de acabar também com o movimento cristão, era na verdade um grande zelo que ele tinha por Deus. Quando ele entende que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é de fato Deus encarnado aqui na Terra, ele se desmantela, ele de fato se entrega a essa verdade. Tamanho era o zelo, né? Você vê que Paulo ele não estava preocupado com status, ele não estava preocupado com dinheiro, ele não estava preocupado com o que as pessoas iam pensar dele. Desde o início, ele só estava preocupado em fazer a vontade de Deus. E isso é muito nítido de ver a transformação de Paulo logo depois que ele tem esse encontro com Jesus. Após esse encontro, Paulo, ele de fato passa alguns anos ali tentando ganhar o respeito da comunidade cristã. Muitos olhavam para Paulo e não acreditavam que ele era aquele cara, né, que estava ali perseguindo todo mundo e que agora tinha se convertido ao cristianismo. Isso é uma coisa muito esquisita. Muitos achavam que talvez ele estivesse querendo enganar a igreja, querendo se infiltrar para acabar, né, com as células ali que existiam. E aí, de fato, requer a vida de um homem com muita fé, com muita misericórdia. Barnabé abraça Paulo, né, de certa maneira compra essa briga junto com ele ali diante da igreja e ele coloca o dele na reta. Ele fala, olha, eu tô aqui para dizer que eu tô com Paulo. Eu acredito que a conversão dele foi sincera, foi verdadeira. E aí, aos poucos, Paulo vai ganhando esse respeito da igreja. Aos poucos, ele vai sendo reconhecido como alguém de fato que se converteu ao cristianismo. Mas esse é um processo longo, demorado, requer algumas questões, alguns anos ali. E ao longo, né, de toda a sua vida, posteriormente a esses eventos, você vê Paulo viajando, né, de fato sofrendo, sendo várias vezes quase dado como morto, né, tentando espalhar o evangelho, tentando de fato trazer ali a verdade de Cristo para as pessoas. E isso não é fácil, isso não é nada fácil. E eu queria ler com vocês uma escritura de 1 Coríntios 15, versículo 1 ao 11. É interessante a gente parar para ver como que Paulo ele olha a si mesmo e com quanta humildade, na verdade, ele vê todo esse processo que eu estou falando aqui para vocês. Então vamos ler lá, 1 Coríntios 15, do versículo 1 ao 11, diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu ao Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo.
Vamos parar por aqui só para a gente entender. Paulo está ajudando a igreja aqui de Corinto, né, a de fato a entender e a relembrar da verdade do Evangelho, né, da simplicidade do Evangelho. Ele está falando, olha, lembrem-se daquilo que vocês ouviram e da fé que vocês tiveram nessa verdade de que Cristo ele veio à Terra, morreu por nós e ressuscitou. E de fato essa é a verdade que a gente precisa crer. E ele fala, é isso que eu tenho crido, é isso que eu passei para vocês, e é isso que a gente precisa sempre voltar para essa verdade do Evangelho. E aí ele começa a falar, né, dessa época que Jesus estava ressurreto, como ele apareceu para os apóstolos, apareceu para 500 pessoas, apareceu para várias pessoas, né? E ele fala, e apareceu também a mim, como alguém fora de tempo. Olha que interessante ver como Paulo, ele não leva essa aparição de Cristo para ele como se fosse algo, uau, Cristo me ama mais do que qualquer outra pessoa, ou eu fui escolhido, né, diferente de todos os outros. Não, ele traz todo o contexto e ele leva a glória para Deus, ele leva a glória para Cristo e se coloca simplesmente como alguém que não tinha qualquer pretensão, qualquer capacidade, né, ou qualquer privilégio que seja de receber essa visita de Cristo enquanto ele estava aqui ressurreto. E aí ele continua nos outros versículos, pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. E aqui novamente Paulo, ele fala, né, que ele é o menor dos apóstolos. Agora você imagina, boa parte dos apóstolos, eles eram meros pescadores, pessoas que estavam ali, né, cobradores de impostos, ou seja, pessoas que de fato podiam ter certas inteligências para determinadas áreas, mas Paulo parece ser, entre aspas, né, esse cidadão completo, que tinha a inteligência, que tinha estudado nas melhores escolas, tinha o poderio ali das estratégias romanas, ele tinha várias outras habilidades, e mesmo assim ele coloca, olha, eu sou o menor de todos e nem sequer posso ser chamado apóstolo, porque de fato eu persegui a igreja. Olha a humildade desse cara de não olhar para suas capacidades físicas, humanas, mas de fato se colocar diante de Deus e reconhecer que somente Cristo é o grande homem, é o grande criador de tudo, é o que faz tudo fazer sentido na terra. E aí ele fala lá no versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi em vão, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha o que ele está falando, eu sou o que sou. Ele fala, olha, eu não posso mudar meu passado, eu sou o que, se eu estou aqui hoje, foi Cristo, foi Deus que fez isso comigo, o processo que eu vivi é esse, então é isso aqui, esse sou eu, é o Paulo que está falando para vocês e Deus está aqui me usando. E eu sou simplesmente uma mera ferramenta de Deus e eu vou trabalhar mais do que todo mundo porque eu reconheço que é a graça de Deus na minha vida. Caraca, olha que humildade desse cara quando ele fala essas coisas. E aí ele termina o versículo 11, portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos, é isto que vocês creram. Ou seja, não tem discípulos de Paulo, de Pedro, de quem quer que seja. O importante é que nós estamos pregando a verdade do Evangelho. Isso é algo de muita humildade. Eu admiro muito Paulo, porque Paulo, ele realmente não deixa, né? E briga contra seu próprio coração. Outras escrituras falam que ele esmurra o próprio corpo, de fato, né, para que ele não deixe que esse orgulho, que essa questão que ele possui de si mesmo, essa história dele, venha de fato sobressair, né, sobre outras pessoas ou de certa maneira ofuscar também a glória de Cristo. Paulo ele não quer isso o tempo todo, ele está se colocando debaixo de Cristo, reconhecendo e valorizando os outros apóstolos, sempre se colocando menos para que o outro possa ser elevado, né? E o próprio Cristo possa ser elevado acima de tudo. Então isso é muito interessante. Tem outras escrituras que falam, né? Como que Paulo, ele ensina isso para a igreja. Ele é um dos caras que mais me encoraja, porque ele não só buscava esse coração humilde, mas ele mostrava para as pessoas como isso é importante. Lá em Gálatas 5:26 fala, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. 1 Tessalonicenses 4:18 fala, consolem-se uns aos outros. Né? Lá em Efésios 5:21 fala, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Várias escrituras você vê Paulo ensinando, né, sobre o relacionamento uns aos outros e como que nós devemos sim estar sujeitos diante de Deus primeiramente e diante uns dos outros com humildade, reconhecendo que é essa característica que vai nos fazer nos conectar mais com Deus e mais uns com os outros. Então, meus amigos, eu quero muito te encorajar
a olhar para a vida de Paulo com esse pensamento, a enxergar a humildade que ele possuía e como que você pode praticar na sua vida a humildade que Paulo aqui praticava com tanta excelência e com tanto desejo, com tanta força. Se você quer saber mais sobre essa característica de Cristo, vai aqui nos links da descrição, dá uma olhada no nosso curso que a gente montou com tanto amor e carinho, de fato, para te ajudar, para te edificar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum novo conteúdo e a gente vai se falando, a gente se vê na próxima. Muito obrigado, tá bom? Valeu e até mais!